Olá pessoal, hoje daremos mais um tema recorrente em fundamentos de educação ou em conhecimentos pedagógicos, tá? Que normalmente é cobrado em concurso público para a área de educação, tá? Se você está aqui também por outro motivo, está estudando para sua faculdade e esse tema ele faz parte da ementa do seu curso, seja muito bem-vindo, tá? E se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e também ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, tá? Que podem ser do seu interesse. Lembrando também que eu disponibilizei para a venda uma apostila contendo temas que normalmente são cobrados em concurso, né? Temas esses de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional, tá? Lembrando também que aqui no canal tem playlist sobre esses temas. Bom, também é muito importante que você, antes de comprar a apostila, leia a ementa da apostila do curso, né? Para ver se adequa àquilo que você está procurando, ok? Ao longo dessa apostila também tem exercícios de concurso com gabarito brevemente comentado, além, né, do conteúdo propriamente dito. Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as tendências pedagógicas na prática escolar, falando agora sobre a pedagogia progressista. Essa tendência progressista, ela tem como função analisar criticamente a sociedade. Então existe uma preocupação com questões sociais, com questões envolvendo a ascensão das camadas sociais. Diferentemente da pedagogia liberal que nós estudamos no vídeo anterior, que não tinha essa preocupação. Os conhecimentos eles eram desvinculados ao contexto social em que aqueles educandos são inseridos. Sabemos que a pedagogia progressista era dividida em três tendências: a tendência progressista libertadora, a tendência progressista libertária e a tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Nós iremos estudar cada uma delas na aula de hoje. A tendência libertadora, também conhecida como pedagogia freiriana. Por que pedagogia freiriana? Porque o teórico dessa concepção é Paulo Freire. Então essa pedagogia ela tem como uma característica muito marcante que é uma crítica acentuada ao autoritarismo pedagógico. Então não podemos falar da pedagogia libertadora sem falar de Paulo Freire. Então quem foi Paulo Freire, né? Todos já conhecemos, já ouvimos falar sobre Paulo Freire. Sabemos que ele tem uma relação muito forte com a alfabetização de adultos, que aconteceu nos anos 60. Então ele começou a consolidar práticas de alfabetização dentro do processo educativo, com finalidade de conscientizar e também de tornar, de quebrar um paradigma de dominação entre opressores e oprimidos. Então Paulo Freire foi muito importante em relação à luta de classes. Por quê? Porque, segundo Paulo Freire, a nossa sociedade ela é composta por opressores e oprimidos. O que significa isso? Nós temos aqueles que detêm de privilégios, que são os opressores, e, claro, que eles querem manter os seus privilégios vigentes, os seus próprios interesses. Eles querem que os seus interesses continuem sendo o motivo de principal preocupação, enquanto que o outro grupo dos oprimidos seriam aqueles que querem ascender na sociedade, aqueles que querem sair dessa condição de opressão. E para isso eles têm que se conscientizar, eles têm que partir de uma premissa de que se encontram nesse lugar e que devem se reposicionar na sociedade. E para isso eles têm que entrar numa questão chamada de luta de classes. Então, para que aconteça essa mudança de classes, é necessário que movimentos sociais aconteçam. E para que movimentos sociais aconteçam, é necessário que haja conscientização. É necessário que o oprimido ele entenda que ele se encontra nesse lugar. Caso contrário, ele não vai querer, ele não vai entender que ele deve se movimentar. Então, segundo Paulo Freire, é necessária uma luta. Luta essa de libertação, né, para você se ver livre, né, dessa posição que você se encontra na sociedade. Que para Paulo Freire era mais do que uma luta de libertação, era uma luta de amor, né, para poder você conseguir viver, ascender e se libertar. Então nós temos importantes termos relacionados a Paulo Freire que vocês têm que estar com isso na mente de vocês. Questões envolvendo a alfabetização de adultos, que foi um foco de preocupação de Paulo Freire. Temos também a dualidade opressores e oprimidos, também muito cobrado em concurso público relacionado à figura de Paulo Freire. Nós temos também a questão da luta de libertação ou luta de classes. Todos esses termos são muito cobrados, estão muito vinculados à figura de Paulo Freire.
Temos mais um termo também muito vinculado ao Paulo Freire, que foi a concepção bancária ou educação bancária. O que significa isso? Segundo esse educador, a educação brasileira acontecia como se fosse um processo de depósito financeiro, onde o professor depositava o conhecimento, o conteúdo na mente do aluno, como se o aluno fosse, o receptor do conhecimento. Sendo que Paulo Freire tinha como sua concepção não que o conhecimento fosse transferido para o aluno, como se ele fosse um processo financeiro, mas que o aluno ele se tornasse consciente. Então a preocupação com o Paulo Freire era muito maior com a questão da consciência de classes, frente a essa situação de oprimido. Então nós temos mais um termo muito vinculado a Paulo Freire, que seria a consciência crítica. E essa consciência crítica ela iria favorecer a transformação, as mudanças nas camadas sociais. Outra importante questão abordada por Paulo Freire é entender que o processo educativo acontece através do diálogo. Então a postura que o educador ele tem que adotar é de abrir diálogo, de permitir o diálogo entre educadores e educandos, para favorecer essa prática libertadora. Então a educação ela não vai acontecer sem que exista diálogo. Então, para isso, o professor ele tem que estar aberto, ele tem que ter uma relação com o aluno que não seja tão severa, que seja uma relação mais suave, em que ele tenha um acolhimento, em que ele entenda que ele não está no campo de superioridade. Então, as questões de hierarquia aqui, elas não podem ser muito rígidas. Desse modo, o ponto central aqui, segundo Paulo Freire, seria um processo de humanização. Ou seja, entender que os educandos, eles estão ali em constante processo de humanização. Na verdade, a humanidade, ela vai estar sempre construindo e se reconstruindo, aprendendo, reaprendendo, mudando suas concepções. Então, o processo de humanização, ele é constante. Ele é constante, mas ele só é possível quando existe uma consciência crítica. Porque sem consciência crítica, você vai continuar naquela posição porque você não repensa as questões que envolvem a sua vida, você se vê satisfeito com elas, ou melhor, você sequer pensa sobre isso. Então, se você não pensa, se você não critica, se você não faz uma análise sobre essa situação, como é que você vai ser capaz de mudar? Então você consegue buscar essa criticidade, desenvolver essa consciência crítica quando você tem uma curiosidade epistemológica. Essa curiosidade epistemológica está relacionada com a vontade, com o desejo do ser humano de aprender mais, de saber mais, de conhecer mais, de buscar algo diferente, de buscar novas projeções. Então os conteúdos trabalhados por essa tendência são chamados de temas geradores, porque eles geram o quê? Eles geram problematização da realidade do contexto social daquele aluno. E as discussões acerca desses temas acontecem através de grupos de discussão, favorecendo sempre o quê? Favorecendo sempre o diálogo. E como já dito, a transmissão de conteúdo ela é criticada por essa tendência, porque entende que essa transmissão ela é bancária e ela é uma invasão cultural ou meramente um depósito de informações. Então, como o professor ele é visto nessa tendência? Ele é considerado animador, um professor animador. Não no sentido de animar, de fazer festejo, de alegria. Não, é no sentido de que esse professor ele vai criar condições para que os educandos se sintam à vontade para fazer parte do processo educativo. É um professor que ele vai adaptar as características e as particularidades daquele grupo de educandos dentro de uma relação horizontal, ou seja, em que o educador e o educando eles estão numa posição ali de horizontalidade, em situação de igualdade como sujeitos do conhecimento. E, evidentemente, quando nós temos essa relação de horizontalidade e o constante diálogo, que eu sempre estou enfatizando aqui, você tem a eliminação do autoritarismo, que é uma crítica forte de Paulo Freire. Então, trata-se de uma não diretividade. Não no sentido de que o professor ele é ausente, tá? Na verdade, o professor está, assim, presente nessa posição de animador, fazendo as devidas adaptações. Mas sim um professor que esteja presente para mediar as relações. Ele deve estar atento às discussões, mas os posicionamentos, eles têm que acontecer também por parte dos educandos, muito mais por parte deles. Então, caso seja necessário, o professor vai se posicionar. Porém, existe toda uma liberdade para que os alunos consigam ser os protagonistas em relação ao processo educativo. Agora vamos estudar a tendência progressista libertária. Qual é o objetivo dessa tendência?
promover modificações institucionais. Na verdade, a ideia aqui é que exista uma possibilidade de transformação da personalidade do educando, nessa perspectiva libertária, nessa perspectiva autogestionária. Como assim autogestionária? De autogestão. Ou seja, os alunos eles irão promover a sua própria gestão, a gestão da instituição em que eles estão inseridos. Desse modo, a participação do grupo é o quê? É fundamental. Sem a participação dos próprios alunos nesses movimentos envolvendo a instituição de ensino, as mudanças, muitas vezes necessárias, não ocorreriam. Tá? Então, é fundamental que hajam assembleias, conselhos, reuniões, associações, eleições, então que haja ali abertura para o movimento democrático. Então, como é que os conteúdos são ministrados de acordo com essa tendência pedagógica? Bom, eles são colocados à disposição dos grupos de estudantes. Eles não são exigidos. Na verdade, a ideia aqui é que haja troca de conhecimento através das experiências vivenciadas pelo grupo. Então, a ideia aqui é que exista a troca, exista a fluidez e não que exista um autoritarismo, uma exigência de conteúdos. Por isso, o método de ensino é a autogestão, que eu já tinha falado para vocês, né? Porque ela vai acontecer através do grupo. O grupo ele vai se organizar sem que haja essa relação de poder e aí, naturalmente, segundo essa tendência, nós teremos ali uma organização. Então, qual é o papel do professor nessa tendência libertária? O papel do professor é de um orientador. Ele vai se encontrar, ele é uma das peças do grupo, ele está imerso naquele grupo, então eles vão buscar uma reflexão comum. Então a relação professor e aluno acontece no sentido de não diretividade, não há obrigações, não há ameaças, não há autoritarismo. Ele é mais uma peça daquele grupo. Então temos termos importantes em relação à tendência progressista libertária, como por exemplo, autogestão, não diretividade, professor orientador, reuniões, participação de grupos, eleições, conselhos, assembleias. Então faz muito sentido o nome ser libertária, né? Porque essa tendência, ela busca justamente isso, busca que haja que através da autogestão, da auto-organização, os alunos se veem livres para poder fazer o seu próprio processo educativo de modo sintonizado às realidades sociais, por isso também uma tendência progressista. E vamos para a nossa última tendência, para a gente estar fechando esse conteúdo e fazer alguns exercícios, que é a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Bom, essa tendência, ela enfatiza a importância da criticidade, né, dentro da realidade social em que aquele educando está inserido, para que haja aquela mudança, para que haja aquela quebra de paradigma que nós tanto estamos discutindo aqui nesse vídeo. No entanto, essa tendência, ela não elimina de forma alguma a importância dos conteúdos para que se compreenda essa realidade. Então, essa tendência, ela dá uma grande importância à questão dos conteúdos disciplinares, só que conteúdos significativos, conteúdos que estejam em consonância com a realidade daquele aluno, para que ele consiga compreender, para que ele tenha uma visão global, uma visão crítica da realidade. Desse modo, os conteúdos escolares, eles não devem ser meramente ministrados, mas eles devem servir como instrumento para a compreensão da realidade social. Essa tendência ela tem uma forte influência marxista. E por que essa influência? Porque essa teoria ela se apoia na categoria da dialética, para que você consiga repensar, né, a prática pedagógica em sala de aula. Também conhecida como pedagogia histórico-crítica, porque tenta superar duas tendências, que foi a tendência tradicional e a tendência da escola nova. E por que a superação dessas duas tendências? Porque, segundo Saviani, essas duas tendências elas não refletiam a democratização do processo educativo, muito pelo contrário, elas não atendiam às necessidades da classe trabalhadora, não contribuíam para o processo de democratização do ensino. Mas a tendência histórico-crítica, ela se preocupa com os conteúdos historicamente acumulados, com certeza. Também preocupação essa que era da tendência tradicional. Só que ele não descarta, essa tendência histórico-crítica, ela não descarta de forma alguma esses conteúdos. Eles são importantes, eles são fundamentais para a compreensão das realidades sociais. No entanto, ele coloca que a prática social que tem que ser o ponto de partida. Os alunos devem ter, sim, contato com os conteúdos historicamente acumulados pela humanidade,
Mas de que modo? De modo a conseguir compreender as situações de seu cotidiano, ou seja, que tenham acesso a conteúdos que sejam significativos. Então essa tendência, ela supera essa ênfase na centralidade do aluno, nesse processo pedagógico, nesse processo educativo. Na verdade, a centralidade tem que ser na prática social, ela tem que ser o nosso ponto de partida, para que consiga incorporar conteúdos historicamente acumulados, que também são importantes. Os conteúdos são muito relevantes para essa tendência. Outro termo importante, segundo essa teoria, seria o fato do processo educativo ser sincrético, focar no todo, focar numa análise global, e para isso tem que ter acesso aos conteúdos. A partir desses conteúdos, o aluno vai conseguir ter uma visão global, uma visão de síntese. Então, o grande objetivo dessa tendência crítico-social dos conteúdos é a difusão dos conteúdos. Mas, como eu já falei, conteúdos que estejam conectados, estejam em consonância com as realidades sociais. São chamados conteúdos vivos, conteúdos concretos, que atendam às necessidades dos educandos. É uma tendência que valoriza a instituição de ensino como sendo um espaço democrático, que faz parte do social, como um instrumento social. Ou seja, a escola ela serve, é um ponto de apoio aos interesses populares, assegura que através do ensino nós tenhamos a apropriação dos conteúdos, para que esses conteúdos eles consigam abrir a mente daquele aluno, para que ele consiga entender o seu real papel na sociedade. O papel do professor, segundo essa teoria, é oferecer aos alunos ao acesso aos conteúdos, mas permitir com que haja ali uma conexão com as agilidades, experiências e vivências daquele aluno. Então, os métodos de ensino, segundo essa teoria, se subordinam aos conteúdos, conteúdos que estejam condizentes, em consonância com as realidades, com as questões sociais. Então, na verdade, esses métodos, eles não partem de um saber artificial, e nem de um saber espontâneo, mas de uma relação direta com o aluno, que está ali sempre aprendendo, está sempre absorvendo questões também envolvendo com o seu cotidiano. É uma tendência que critica a não diretividade, porque, segundo essa tendência, a não diretividade faz com que os alunos fiquem ali à mercê das condições sociais, que os alunos eles fiquem abandonados aos seus próprios desejos. E, segundo essa teoria, é necessário sim a intervenção do professor. O professor ele vai conseguir alinhar essas questões, ele vai conseguir impulsionar, ele vai conseguir desenvolver as potencialidades daquele aluno e torná-los mais encorajados a acreditar nas suas próprias potencialidades. Bom, dito isso, vamos fazer algumas questões. Essa temática está presente na minha apostila sobre alguns conteúdos relevantes para a parte pedagógica. Vocês podem estar dando uma analisada na ementa e ver se cabe para vocês. Os links estão presentes na descrição deste vídeo. Vamos lá, a primeira questão de 2024 do Instituto Consuplan, que diz o seguinte: as tendências pedagógicas de maneira geral são um conjunto de pensamentos dos filósofos e autores a respeito da educação e como ela é compartilhada. Segundo os professores Saviani e Libânio, as principais tendências se dividem em duas linhas de pensamento pedagógico, sendo elas liberal e progressista. Sobre o exposto, e ainda considerando que a tendência pedagógica progressista está dividida em três tendências, não representa uma delas. Nós vimos, foi objeto desse vídeo, que as tendências progressistas se dividem em três: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Então a letra C é a nossa resposta. A tendência renovada não diretiva, também conhecida como escola nova, é uma tendência liberal, tá? Então a letra C é a resposta. Vamos para mais uma questão de 2024 da Banquibad, que diz o seguinte: qual das seguintes características melhor representa a abordagem pedagógica das tendências progressistas? Vamos então às alternativas. Letra A: ênfase na transmissão direta do conhecimento pelo professor para os alunos. Não nessa ênfase ali na transmissão direta, colocando o professor como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, está muito mais ligado às tendências liberais, como por exemplo a tendência liberal tradicional. Na letra A não cabe. Letra B: valorização da autoridade do professor como detentor absoluto do saber. Também uma característica forte da tendência liberal, colocar o professor nessa posição, como detentor do conhecimento e os alunos como receptores do conhecimento. Letra B também não cabe. Letra C: foco na adaptação do aluno ao conhecimento acumulado ao longo da história. Talvez a letra C gerasse ali uma dúvida, Você poderia ficar na dúvida entre a letra C e a letra D,
Porém, a letra C não é o principal foco das tendências progressistas, tá? Porque, de fato, a tendência progressista ela vai ter essa preocupação da valorização do conhecimento prévio do aluno, mas o foco não é a adaptação, e sim o próprio conhecimento do aluno que foi acumulado e que seja um conhecimento que vai favorecer a criticidade e a construção do seu próprio saber, tá? Então, a letra C também não cabe. Letra D, priorização da aprendizagem como construção ativa do conhecimento pelo aluno. Justamente, muito mais do que adaptar, é você fazer com que o aluno construa o seu próprio conhecimento. E para isso, claro, com a participação do professor, o professor, ele potencializando, o professor, ele favorecendo e mediando todo o processo, né, e permitindo com que aquele aluno ele consiga construir o seu próprio saber através de uma aprendizagem significativa que esteja conectada com as realidades sociais. A letra D está perfeita, é a nossa resposta. E letra E, ênfase na memorização e repetição como métodos principais de aprendizagem. Também está aqui alinhado com a tendência liberal, né, que tem como foco essa questão da repetição, da memorização. Vamos para a última questão desse vídeo. Se você gosta de fazer questões, gosta de praticar, né, questões de concurso, tem simulados aqui no canal, tem playlist de simulados. Então, eu sugiro que você faça, né, que você assista esses vídeos, tá? Então, vamos para a nossa última questão. Vale destacar aqui que eu tive que adaptar essa questão, porque a questão lá tinha um erro, tá? Acontece e eu não vi a correção diretamente da banca. Então, eu adaptei para que o gabarito fique condizente, ok? Então, vamos lá. Analise as informações a seguir. 1. Na tendência progressista libertadora, os conteúdos de ensino chamados de temas geradores são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, dado que o importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas despertar uma forma de relação com a experiência vivida. Lembra que nós vimos isso na pedagogia freiriana, na pedagogia de Paulo Freire, que é uma tendência progressista libertadora, que de fato os temas... Os conteúdos eles são conhecidos como temas geradores, por quê? Porque eles geram essa problematização das realidades sociais. A 1 está correta. 2. O papel da escola na tendência progressista libertária consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade, não à escola. Tá errado, né? Nós vimos que as tendências progressistas, elas têm sim preocupação com questões sociais, elas estão conectadas com as questões sociais. A tendência que não tem essa conexão, que não se preocupa com questões sociais, que entende que questões sociais cabem à sociedade, né, e que a escola tem um papel na questão intelectual e moral, são as tendências liberais, tá? E não as tendências progressistas, tá? Então a 2 está errada. Desse modo, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa e a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.